estar em um lugar muito perto do Senhor. Ali o povo descansará por seu amparo e seu amor. Mas ninguém pode me tirar este amor da minha vida. Jesus bondoso vai me dar a mais segura proteção, seguro abrigo encontrarei. Amados irmãos, amadas irmãs, prezados ouvintes do quadro Vivendo a Palavra, quero vos cumprimentar em mais esse dia com a paz bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos para mais um dia, para mais um quadro. Estamos chegando aqui hoje para lermos o capítulo 31 aqui de 2 Crônicas. Se você tem essa condição, abra sua Bíblia para lermos juntos a palavra do Senhor. Lembrando que se você está aí no seu trabalho, viajando, dirigindo o seu veículo, enfim, se você está aí numa situação que não pode abrir a Bíblia, você pode ouvir também e ser abençoado. Versículo 1: E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Verso 2. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério. Aos sacerdotes e levitas para os holocaustos e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Verso 3. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos e para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados e das festas da lua nova e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. Verso 4. E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. Verso 5. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo e de mosto e de azeite e de mel e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Verso 6. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas e dízimos das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor seu Deus e fizeram muitos montões. Verso 7. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões e no sétimo mês acabaram. Verso 8. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Verso 9. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Verso 10. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadoque, lhe falou, dizendo: Desde que essa oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Verso 11. Então disse Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Verso 12. Ali colocaram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas, e isso estava a cargo de Conanias, o levita maioral, e Simei, seu irmão, o segundo. Verso 13. Jeiel e Azarias e Naate e Azael
Jerimote, Josabade, Eliel, e Ismaquias, e Maate, Benaia eram superintendentes sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, por mandado do rei Ezequias e de Azarias, maioral da casa de Deus. Verso 14. E Coré, filho de Ina, o levita, porteiro do lado do oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias a Deus para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas. Verso 15. E debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, e Semaías, e Amarias, e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes. Verso 16. Além do que estavam contados pela genealogia dos varões, da idade de 3 anos e daí para cima, a todos os que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia, no seu dia, pelo seu ministério, nas suas guardas, segundo as suas turmas. Verso 17. E os que estavam contados pelas genealogias dos sacerdotes, segundo a casa de seus pais, como também os levitas da idade de 20 anos e daí para cima, nas suas guardas, segundo as suas turmas. Verso 18. Como também conforme as genealogias, com todas as suas crianças e suas mulheres e seus filhos e suas filhas, por toda a congregação, porque com fidelidade estes se santificavam nas coisas consagradas. Verso 19. Também dentre os filhos de Arão havia sacerdotes nos campos, nos arrabaldes das suas cidades, em cada cidade, homens que foram contados pelo seu nome para distribuírem as porções a todo varão entre os sacerdotes e a todos os que estavam contados pelas genealogias entre os levitas. Verso 20. Assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o seu Deus. Verso 21. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei nos mandamentos, para buscar seu Deus, com todo o seu coração o fez e prosperou. E também, meu irmão, que Jesus com prazer te ouvirá, quando aqui nesta terra pintar, sei que no céu vai continuar. Muito bem, meus amados irmãos, terminamos assim a leitura do capítulo 31 e para a nossa reflexão eu quero reler com você os versos 18 e o 20. Como também conforme as genealogias com todas as suas crianças e suas mulheres e seus filhos e suas filhas, por toda a congregação, porque com fidelidade estes se santificavam nas coisas consagradas. Verso 20. E assim Ezequias em todo o Judá fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Tem um lindo lar no além do véu, glorioso céu, eu tenho. Meus amados irmãos e ouvintes do quadro Vivendo a Palavra que lemos resume bem o capítulo que lemos. A palavra-chave deste capítulo é fidelidade. Vemos aqui a devoção do rei, dos levitas e sacerdotes e do povo de Deus. Depois da grande celebração da Páscoa, como vimos no capítulo passado, o povo reavivado saíram pelas cidades de Judá e até pelo reino do norte, Israel,
destruindo todo tipo de idolatria, imagens, altares, estátuas e assim por diante. Depois, podemos ver a fidelidade do povo em trazer os dízimos do Senhor e as ofertas voluntárias para a casa de Deus, para a manutenção do templo do Senhor e para o sustento dos sacerdotes e levitas, para que estes pudessem se dedicar exclusivamente ao trabalho espiritual, ao trabalho do Senhor no templo. Observamos a fidelidade do rei em organizar as turmas dos sacerdotes e levitas para que o trabalho do Senhor concernente aos sacrifícios e ofertas e a guarda da casa de Deus fossem feitas com excelência. Por outro lado, os próprios sacerdotes e levitas davam o seu melhor com alegria no trabalho dos sacrifícios e do louvor na casa de Deus. Amados irmãos, é isso que Deus espera de cada um de nós, que busquemos ser fiéis em tudo, em toda a nossa maneira de viver. Amado irmão, amada irmã, você tem se esforçado para ser fiel a Deus em tudo? Você tem sido fiel em seu louvor a Deus? Você tem sido fiel em devolver o dízimo do Senhor na casa de Deus? Você oferta também com alegria para o sustento material da obra do Senhor? Você tem vigiado o seu coração para que nenhum tipo de ídolo esteja nele? Meditemos nessas palavras de Jesus para nós. Bem está, servo fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entre no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Amados irmãos, vivemos hoje, mais do que nunca, uma crise de fidelidade. Que Deus avive a chama da fidelidade em nosso coração e que renovemos esse propósito com Deus. Sermos fiéis ao nosso cônjuge, sermos fiéis ao nosso patrão, sermos fiéis à igreja na qual congregamos e, acima de tudo, sermos fiéis ao nosso Deus até o fim. Que Deus renove esse propósito em meu e em seu coração nesse dia. Medite nessa palavra. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida. No além do véu, no glorioso céu, eu tenho um lar, um divino lar. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, graças te damos pela tua palavra que tem falado ao nosso coração nesse dia, Senhor. Pai, nós precisamos ser fiéis. Aleluia. Deus, precisamos da tua ajuda, Senhor, porque somos fracos, mas o Senhor é o Deus que nos fortalece, que nos capacita. Senhor, nesse dia, coloque força, graça, desejo em nosso coração de sermos fiéis ao Senhor em toda a nossa maneira de viver, para que assim a nossa vida seja um ato de adoração contínua ao Senhor. Pai, ajuda-me, ajuda o teu filho, a tua filha que me ouve, é a minha oração, Senhor, nesse dia, em o nome de Jesus. Quando amargurado e só estás, Cristo sempre é fiel. Não duvides nem percas a paz, Cristo é sempre fiel. Ser fiel a Deus até o fim, teu grande amigo Ele é. Ele te amou e te salvou, dá-lhe tua vida
Meus amados irmãos, pela graça de Deus, concluímos mais um quadro, Vivendo a Palavra, lemos mais um capítulo da Palavra do Senhor. E eu convido você, espero você amanhã, para lermos o capítulo 32 aqui de 2 Crônicas. Receba o nosso abraço, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã, na paz gloriosa de Jesus. Salvou, dale tua vida, tua fé.